A graça de Deus e o Egito. O que significa isto para nós? Se você pudesse perguntar hoje a um israelita ou a um israelense, você ouviria da parte dele que são duas coisas antagônicas. A graça de Deus e o Egito. São duas coisas que não se combinam. É como a graça e o ódio não podem conviverem juntos. Israel teve essa experiência profunda sobre o Egito e, ao mesmo tempo, a graça de Deus. No capítulo 12, verso 40 do Êxodo, escreveu Moisés sobre Israel, dizendo o seguinte: o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Exatamente isto. O tempo que o povo de Deus, Israel, viveu no Egito foi de 430 anos. Um tempo de escravatura, um tempo de muito sofrimento, um tempo quando Israel quase que foi liquidado, não fosse a graça de Deus, teria sido extirpado de sobre a face da terra como nação. Mas Deus estava ali. Muito embora um povo sendo escravizado, maltratado pelo faraó da época, ali estava Deus, através da sua graça, sustentando este povo. Mas o que vem a ser mesmo o Egito? O Egito representa o mundo secular. A escravidão, a oposição, ou seja, a opressão, a tentação, os desejos da carne e dos olhos, a soberba da vida. O Egito representa isto. Foi neste mundo terrível que Israel viveu durante 430 anos. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus, mas que todo mundo está no maligno, que vale dizer, todo o Egito está no maligno. Esta miscelânea, essa associação de coisas más que representa o mundo é chamado de sistema do mundo. Portanto, o mundo jaz no maligno. Foi nesse sistema que Israel viveu por 430 anos, numa terra estranha, de um povo estranho, de um rei tirano, mau, perverso e muito ímpio. Em 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17, a Bíblia nos aconselha quanto a este mundo, sistema, dizendo o seguinte: ele diz que os desejos da carne, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não vem de Deus, mas do mundo. O sistema maligno. O Egito representa o sistema do mal, o Egito representa o mundo de pecado. Foi exatamente nesse sistema maligno e mau que Israel viveu. Porque o Egito representa o mundo sistema que nós vivemos hoje. Por isso a Bíblia Sagrada pede para não amarmos o mundo de pecado, o mundo dos desejos da carne, dos olhos e a soberba da vida. Mateus capítulo 4 diz que Jesus foi tentado pelo diabo 40 dias e 40 noites, o que vale dizer 80 dias consecutivos, e nesses dias não comeu nem bebeu. Olha, mas como uma pessoa pode suportar 40 dias e 40 noites? A graça de Deus estava com Jesus. A mesma coisa como 430 anos um povo escravizado e sobreviveu da escravatura do faraó, assim também a graça de Deus sustentou Jesus. Isto é jejum verdadeiro. 40 dias e 40 noites nos quais não comeu, não bebeu, isso representa o verdadeiro jejum cristão. Portanto, Jesus estava gozando da graça de Deus,
muito embora estando no deserto da vida, sendo tentado por Satanás os 40 dias e 40 noites. Neste mundo dos desejos da carne, dos desejos dos olhos. E para comprovar essa verdade, a Bíblia diz que Satanás lhe ofereceu, através daquilo que Jesus podia ver. Chegou o momento quando Jesus é levado por Satanás ao lugar mais alto do ambiente, colocado sobre o lugar mais alto naquele momento, e Satanás disse: olha ao redor de você, veja os poderes do mundo, as suas glórias. Tudo isto eu te darei se prostrado me adorares. Jesus estava vendo os reinos do mundo, os poderes do mundo, as glórias que envolvia este mundo, o sistema, porque a partir daquele momento, segundo a Bíblia Sagrada, se Jesus o fizesse aquilo, estaria desobedecendo a Deus, obedecendo a Satanás, e ele estaria perdendo o seu trono como filho de Deus, o que jamais poderia acontecer. Deus simplesmente diz: vai-te, Satanás, porque ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Todos os reinos do mundo e a glória deles seria de Jesus, se prostrado pudesse adorar a Deus ou adorar a Satanás. Uma pretensão, porque nada é de Satanás. O mundo, os seus habitantes, tudo pertence a Deus. Deus os criou. Portanto, Deus coloca neles o selo de autenticação como o dono, como o Senhor. Tome cuidado, Satanás, ele oferece aquilo que não é dele. Por isso que deixa de ser graça. Deus oferece não apenas aquilo que é dele, mas o que representa ele, porque a graça representa Deus. A graça é a essência de Deus. Deus é graça, Deus não tem graça. Ele é a própria graça. Israel viveu realmente um povo tão rico, mas um povo empobrecido por ser escravizado pelo sistema operacional do país por 430 anos. Mas foi ali também que a graça de Deus se manifestou, tirando-o do Egito e levando para uma terra que mana leite e mel. É uma história linda, maravilhosa, da graça de Deus manifestada sobre Israel. A Bíblia diz que mais tarde, no capítulo 26, versículo 8 de Deuteronômio, Israel profetizou, ou seja, ele declarou dizendo: o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e com braço estendido e com grande espanto e com sinais, milagres e maravilhas. É assim que Deus age. Deus nunca perdeu, Deus não perde e nem perderá para o mal. Jamais. Onde o pecado abundou, disse Paulo, superabundou a graça de Deus. Porque a lei veio por Moisés, mas a graça, a misericórdia, a verdade que liberta vieram por Jesus. Portanto, não importa o tempo de vida que você tenha vivido nesse mundo, nesse sistema do pecado. Não importa quantos pecados você tenha cometido contra Deus, quantos enganos você tenha cometido contra Deus, não importa quantas vezes você tem sido enganado, até na sua boa intenção de servir a Deus, tem sido desviado do caminho certo para fazer algo errado. Não importa, Deus está vendo. Se você se voltar para Jesus agora, ou para Deus agora na pessoa de Jesus, você vai vê-lo de braços abertos, te esperando, à semelhança do filho pródigo que teve o grande privilégio e alegria de, muito embora tendo ido da sua casa, quando volta, lá está o seu pai, esperando, com os braços abertos, o recebe, lhe dá um beijo de boas-vindas e faz um banquete de alegria e declara dizendo: esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto,
mas reviveu. É assim a graça de Deus para os pecadores. É assim a graça de Deus para aqueles que vivem no Egito, vivendo pela concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. O dia que eles encontram a graça de Deus, que a graça de Deus, ou eles permitem que a graça de Deus se manifeste neles e através deles, então eles vão dizer, como disse o apóstolo Paulo, a tua graça me basta. Sou o que sou pela graça de Deus. Deus te abençoe, que você possa compreender, através dessas pequenas lições sobre a graça de Deus, que Deus está te chamando, Deus está te convocando para sair do sistema diabólico, do sistema satânico que conduz os homens, as mulheres, jovens e crianças como boi que vão para o matadouro, como ave que se apressa para o laço até que uma flecha lhe atravesse o fígado. É momento de voltar-se para Deus. É hora de ouvir o apelo de Deus. É hora de ouvir o chamado de Deus. É hora de sentir a graça de Deus. Como disse Paulo aos Romanos, aliás, aos Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus. Não vem das nossas obras para que não nos gloriemos, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Deus te abençoe, Deus te guarde. Guarda também no teu coração essa palavra mais viva no dia a dia. Viva a graça. Vamos orar. Pai querido, obrigado, meu Deus, por mais uma vez estarmos aqui falando sobre essa graça sem limite do Senhor. Essa graça que alcança pecadores, essa graça que liberta escravos, essa graça que conduz-nos pelo deserto, essa graça que nos abençoa quando ninguém pode nos abençoar. Obrigado, Deus, por tua presença. Abençoa as pessoas que estão me ouvindo, que sejam alcançadas por tua graça, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até a próxima mensagem, se o Deus da graça nos permitir.